Agora vamos estudar um pouco sobre o padrão Visitor. Nosso contexto aqui é o seguinte: imagina que a gente tem uma classe chamada veículo. Tem três subclasses ou mais subclasses que herdam métodos e atributos da classe veículo. Essas subclasses são carro, ônibus, bicicleta ou motocicleta, por exemplo. E a gente precisa armazenar esses objetos dessas subclasses em uma lista. Então vai ser uma lista polimórfica. Vai adicionar diferentes objetos, diferentes classes. Certo? Então eu vou adicionar nessa lista carro, ônibus, bicicleta ou motocicleta. Agora o problema é o seguinte: imagina que a gente quer adicionar alguma operação nesses veículos. Tá? Essa operação pode ser imprimir os dados do carro, do ônibus, ou salvar os dados no arquivo, ou enviar uma mensagem para os donos desse. Tá? A operação em si não importa, mas digamos que a gente queira adicionar uma operação. Mas a gente quer seguir o princípio aqui de aberto e fechado. Ou seja, a gente não quer alterar o código dessas classes. A gente quer adicionar uma nova extensão sem alterar o código. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Uma possível alternativa é utilizar uma interface visitor. Tá? Essa interface, olha só, ela já define um método chamado visit, e esse método vai receber um objeto dessas classes. Tá? Carro, ônibus. E o que vai acontecer? Na hora que eu for implementar, né, isso aqui é uma classe fácil, não tem implementação. Quando eu for implementar essa classe visitor, o que vai acontecer? Então eu vou ter que implementar esse método visit, método recebendo objeto de cada subclasse. E aqui tudo bem, né? Mas o que acontece? Tem um problema aqui, porque quando eu estiver manipulando esses objetos nessa lista polimórfica, a máquina virtual Java, por exemplo, vai acontecer na maior parte das linguagens, ela não vai ter acesso ao tipo desse veículo em tempo de execução. Tá? Isso vai gerar um erro. O erro provavelmente já vai ser na hora de compilar esse código. Tá? Porque ele não sabe qual que é o tipo desse objeto, qual que é a classe desse objeto que eu estou passando aqui. Porque a lista ela não tem esses dados. A máquina virtual não tem esses dados em tempo de execução. Tá? Vai gerar um problema. Então, olha só, o compilador não conhece o tipo dinâmico, né? Logo, ele não sabe identificar qual método vai ter que chamar. Tem o tipo do objeto. Então, a solução é usar o padrão visitor. Tá? E aqui a gente vai adicionar uma operação, uma família de classes sem mexer no código. Então, a gente vai... Então, olha só, como que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai precisar alterar nossas classes. Então, aqui na classe veículo, olha só, quando eu estiver definindo, vai colocar que toda subclasse vai precisar implementar o método accept. Recebe um objeto do tipo visitor. Tá? Então aqui, olha só, na hora de implementar a subclasse carro, ônibus, motocicleta ou bicicleta, a gente vai precisar implementar o método accept. E esse método accept vai chamar o método visit, objeto visitor. Estou recebendo aqui como parâmetro. Então, dessa forma, ele vai conseguir ter acesso dinamicamente ao tipo do veículo. Tá? Caso carro, caminhão ou bicicleta. Dessa forma, vai conseguir compilar esse código e acessar o método correto de forma dinâmica. Quais são as vantagens e desvantagens desse padrão? Tá? Vantagens é que facilita a adição de um método, tá? Em uma hierarquia de classes. Então, pode existir um segundo visitor com outras operações, pode adicionar outras funcionalidades. Como desvantagem é que a adição de uma nova classe, caso ali a gente tinha
carro, caminhão, digamos que a gente adicione uma outra classe aí, né? Triciclo. E o que vai acontecer? A gente vai ter que clicar, a gente vai ter que atualizar todos os visitors com um novo método, tá? Recebendo objeto aí, a nova classe, dentro dessa nova classe. Essa é a desvantagem. Outra desvantagem também é que o visitor ele pode quebrar o encapsulamento. Tá? Por quê? A gente vai ter que implementar métodos públicos, vai expor, tá, o estado, o conteúdo, tá, do objeto da nossa classe. Agora pensando de uma forma geral, né? Quando que não vale a pena utilizar os padrões de projeto? Tem um termo aqui que foi definido por John Ousterhout, tá? Chama Patternite. Seria o seguinte, né? O uso precipitado dos padrões de projeto, tá? Seria o padrão de projeto, ele está muito relacionado ao design já pensando em mudanças, né? Mas se a chance de tais mudanças é zero, então a gente não precisa utilizar padrão de projeto. Mas o Patternite acontece quando a gente utiliza mesmo assim. Então, existe aqui um trade-off. Design for change, pensando na mudança, e a complexidade. Tá? Se você implementa já o design pensando na mudança, consequentemente vai aumentar a complexidade do seu código. Tá? É o que os americanos chamam de não existe almoço grátis. Então, você já desenvolver pensando na mudança vai aumentar a complexidade. E uma delas é a criação de classes extra. Então, olha só. Aqui a gente já vai ver um exemplo de estratégia padrão que a gente. Então, olha só. Essa aqui é uma solução sem utilizar um padrão de projeto em uma classe. A gente utilizando o padrão strategy, o que vai acontecer? Você vai ter uma classe, ela tem mais código, né? Ela vai precisar de mais uma classe abstrata e mais duas classes de estratégia, um aumento considerável. Então, um outro provável exemplo aqui que a gente vê o termo de Patternite seria, olha só, aqui a gente tem uma classe como um exemplo. Então a gente tem uma classe abstrata, singleton, proxy, factory, né? Que é um exemplo exagerado de padrões de projeto. Então, com isso, a gente finaliza o conteúdo do capítulo Padrões de Projeto. Espero que tenha ajudado e queria deixar claro que é importante a leitura do capítulo para entender de forma clara todos os padrões. Muito obrigado, até a próxima.